Professor, boa noite. Aqui. Sobre o jogo, mais uma grande atuação do William, né? A gente individualiza, mas o Cruzeiro teve muito bem em campo, né? Com algumas boas jogadas de Rafa Silva, Matheus Pereira, se mudando um pouquinho esse ataque, até por conta dessa questão do Dineno. Queria que você fizesse essa avaliação em relação a esses pontos, dessa vitória que chegou, e ainda a opção pelo Neres, né? Nessa defesa do Cruzeiro, mesmo com aquelas vaias no jogo passado, na quinta-feira. Hoje, no início, teve também. E a sua postura de manter esse jogador na equipe do Cruzeiro. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. É uma vitória de todos. O que eu posso falar para vocês é que a taxa de trabalho dos jogadores e da comissão técnica nesses 5 dias que eu estou dentro do clube, ela é muito alta. Para cada jogo que a gente vai sem trabalhar alguns aspectos importantes do jogo, porque a gente não consegue ter tempo para trabalhar tudo, tá certo? Então, sobretudo, a abertura dos jogadores para assimilar o interesse em fazer e a evolução mental que teve nesse jogo. A gente foi o mesmo do início ao fim e passou por adversidades no jogo e conseguiu se manter firme. Quer dizer, você depois do resultado do último jogo, com 4 minutos você sofre um primeiro gol, responde, se impõe, cria, vira, jogando contra um adversário extremamente qualificado. Aí você vira, você tem chance, e aí você toma um empate. E depois você, de novo, se mantém firme no jogo e busca a vitória. Quer dizer, então isso que é importante, né? A gente entender que algumas coisas são inegociáveis no nosso jogo, que ter um equilíbrio posicional para defender e para atacar, com liberdade para ter iniciativa, mas sem abrir mão desse equilíbrio posicional. Estar compacto para defender e para atacar, principalmente quando termina as jogadas, para não sofrer muitos contra-ataques, né? E quando essas duas coisas são bem feitas, isso favorece a agressividade no jogo, né? Então, a gente busca soluções em função dos problemas que aparecem, como, por exemplo, você citou do Dineno, mas também com os problemas que a gente sabe que vai encontrar, que o adversário vai colocar para a gente. E é para isso que a gente tem um elenco em que os jogadores não são redundantes. Os jogadores têm características diferentes e a gente busca aproveitar. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é que o Neres, no último jogo, salvou 2 gols. E as pessoas têm que olhar isso também. Seabra, Adroaldo Leal, Rede 98. Seabra, quando você estava na base do Cruzeiro, como treinador no ano passado, os torcedores gostavam muito do estilo de jogo do Cruzeiro, do Seabra, do Sub-20. E o que o torcedor mais pergunta, fora de campo, é o seguinte: na sua chegada, o Pedro Martins disse que a decisão da sua vida era uma decisão para que você não fizesse o seu jogo, e sim o jogo do Cruzeiro, né? Para que as pessoas que estejam dentro do clube, no dia a dia, se sintam representadas. E o que o torcedor quer saber é o seguinte: qual é a autonomia que você tem? Você tem 100% de autonomia para escolher os atletas que você quiser, fazer a escalação do seu jeito. Qual é a autonomia do Seabra? Porque o torcedor do Cruzeiro gostava muito do estilo de jogo, por exemplo, do Sub-20, que para o torcedor que está do lado de fora é a cara do Cruzeiro que o torcedor queria ver. E agora no profissional, você tem essa autonomia, você tem esse respaldo? Antes de vir para cá, eu estava trabalhando no Red Bull Bragantino 2. Tive o privilégio de sair daqui, que é um projeto espetacular, para ir para um outro projeto que é espetacular e perto da minha família. E muito feliz no clube, né? Com perspectiva de muita coisa para construir, mas diante daquilo que já tinha sido criado no Cruzeiro, diante dos vínculos que já tinham aqui e com a proposta que eu tive, não tinha como pensar, eu tinha que vir para aceitar esse desafio. E se eu não tivesse 100% de autonomia, eu não teria vindo. Então isso fez parte da conversa, isso fez parte da proposta. Agora, isso quer dizer que eu vou fazer tudo sozinho? Não, porque nem o que foi feito no Sub-20 foi feito sozinho. Sempre foi construído junto, sempre foi feito com reunião pré-jogo, pós-jogo, quando é a cada 3 dias é tudo junto de uma vez, é todo mundo na mesma sala, eu ouço todo mundo. Então, às vezes, até o último momento eu não tenho uma síntese clara de qual vai ser o plano de jogo, do que fazer, porque eu estou processando, porque eu ouço todo mundo, eu não tomo decisão. A minha decisão eu tenho autonomia para tomar, mas eu não tomo só da minha cabeça.
Eu procuro ouvir todo mundo que está na estrutura, que produz conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo, certo? Como o caso da performance, da fisiologia, dos coaches individuais que os analistas e auxiliares fazem, do processo de evolução de cada jogador. Então, no final, a palavra final é do treinador, mas o meu jeito de trabalhar, e já era assim no Sub-20, não é sozinho. Porque sozinho a gente está criando gargalo, a gente está limitando a qualidade do processo quando a gente tem que ser um catalisador do processo. Então, o clube investe em muitos profissionais de muitas disciplinas. Eu não posso empobrecer essa complexidade. Eu tenho que abraçar ela e, sim, tomar minha decisão. Ô, Seabra, Rafael Nobre, Jornal Tempo, FM O Tempo. Você falou de soluções dentro do elenco, e aí, se a gente for puxar pela memória, a gente já viu o Cruzeiro, até certo ponto, pragmático, jogando muito pela esquerda, com o Arthur. Hoje, para falar dessas soluções, você acabou encontrando uma que é o Ramiro, né? E aí ele ajuda muito o William, que faz uma partida praticamente perfeita, né? Ajudando o Cruzeiro praticamente nos 3 gols que fez hoje no Mineirão. De que maneira que o papel do Ramiro ajudou no William dentro dessa partida e nessa vitória construída pelo Cruzeiro aqui? O Ramiro é um jogador de uma cultura tática excelente, né? E ele deu uma certa versatilidade posicional, ora por fora, ora por dentro. E eles têm um bom entendimento e o William sabe ler e interagir. Então, teve momentos que quem estava próximo deles no meio espaço era o Rafa Silva, teve momentos que o Rafa Silva centralizava e quem estava naquele lugar era o Matheus Pereira. Então, naquele setor ali, eles conseguiram interagir, né, partindo de uma ideia ou duas de estrutura e, com a qualidade deles, eles conseguiram se associar e improvisar, né? Então, é uma coisa que a gente vai sempre conseguir querer fazer, que é um jogo associativo que seja de progressão, que seja vertical e que a gente alterne em alguns momentos. Então, a gente também conseguiu algumas saídas com diagonal longa, com cavadas no meio, né? E isso daí, cada jogador trazendo a sua qualidade para enriquecer o jogo, né? A gente não tem tempo para treinar tudo. Ontem, por exemplo, a gente fez o pré-jogo andando no campo. Andando no campo. Porque a gente precisava estar inteiro, porque a gente sabia que ia encontrar uma equipe, né, muito qualificada e com muita força e qualidade física também, né? Então, ele aportou isso ao jogo, mas tem outras coisas que a gente está vendo e analisando e vai buscando variar nesse sentido, e a gente vai empoderando o elenco dessa forma, porque a gente não precisa ter um protagonista, a gente precisa que todos sejam protagonistas. Boa noite, Fernando. Rafael, Rádio Transamérica. Fernando, queria que você explicasse para a gente a situação do goleiro Rafael Cabral. Você ficou surpreendido com a atitude dele? O que tem que aconteceu realmente? Ele não compareceu, estava na lista de relacionados para o jogo, não compareceu na concentração. Como o clube agora, a diretoria, trata a situação do jogador? Ele tem uma negociação ou o Cruzeiro pretende rescindir? O que está acontecendo com o Rafael Cabral? Bom, primeiro de tudo, o Rafael Cabral é um excelente jogador, uma pessoa de caráter que trabalha muito, né? E a gente tem todo o respeito por ele e torce para que o melhor caminho para ele aconteça. Como você falou, é uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso, tá certo? E a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Então eu vi com naturalidade, dei toda a confiança no Anderson, porque a gente acompanha o trabalho dele e sabe da qualidade profissional dele no dia a dia e sabia que ele tinha condições de encarar o desafio. Na verdade, isso foi algo que surgiu e eu, na minha posição, eu tenho que ir para soluções. Eu não posso ficar parado pensando nisso, eu tenho que me mexer. Não, eu soube durante a tarde. Ele treinou de manhã e durante a tarde eu soube. Surgiu uma proposta e, diante disso, o jogador está elaborando, ele está pensando, ele está refletindo. É melhor que ele não venha para o jogo, porque para vir para o jogo precisa estar com a cabeça 100% no jogo. Então, ele está interagindo com a direção e vamos esperar aí o desfecho da situação. Seabra, boa noite. Boa noite. Hoje o Rafa Silva foi o escolhido por você e fazendo até uma função um pouco diferente, né? Mais aberto pela direita.
O que você enxerga nesse jogador e o que você destaca dessa atuação dele, importante e sendo coroado com um gol ali também, um momento importante? O Rafa Silva é um centroavante, mas que tem características versáteis, né? Então, no início ali da construção, a gente usou ele mais aberto, mas à medida que o William ou o Ramiro pudessem avançar, ele tinha liberdade para ir para dentro. Então, teve momentos que ele foi, teve momentos que foi mais difícil, por causa da rapidez do jogo, às vezes não deu tempo, né? Já tinha uma perda de bola, uma transição para fazer. Mas, assim, eu vim acompanhando aí com muito critério os atacantes, e aí é uma decisão, o Papagaio tinha total condição de iniciar também, mas eu entendo que ele seja um centroavante mais de centro mesmo, e a gente optou por usar o Pereira nessa mobilidade nesse jogo, né? Então a gente nessa linha de 3 da frente aí, da qual é o ponto de partida da estrutura, mas não, ela é móvel, né? Ela se mexe o tempo todo, a gente optou por usar o Pereira no centro, e aí nesse sentido acho que ficaria melhor para as características do Rafa Silva, e ele está de parabéns, eu acho que fez um grande jogo e conseguiu se adaptar, mesmo com 2 dias de treino. Então é isso que eu estou falando, isso vem dos jogadores, quer dizer, se ele não tem qualidade tática, técnica, ele não consegue em 2 dias fazer o jogo que ele fez hoje. A gente propõe e imagina alguma coisa, é o jogador que faz acontecer, e eles fizeram acontecer, eles estão de parabéns. Seabra, boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber de você, daqui para frente agora, como é que você enxerga a utilização um pouco mais da categoria de base no elenco profissional do Cruzeiro, né? Porque você já pega aí agora com o Campeonato Brasileiro em andamento, temos também a Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro tem muitos jogadores importantes na categoria de base. Como é que você pensa aí para utilizar esses garotos que nos últimos jogos, muitos deles ficaram de fora da lista dos relacionados? Parabéns pela vitória. Pois é, esse é um assunto importante para o clube. E os jogadores da categoria de base, eles precisam lutar por espaço. E tendo competência para fazer, vão fazer. Ora pode ser titular, ora pode entrar no jogo, ora pode ser relacionado. Então, eles estão dentro desse processo de grupo, em busca por espaço. Eles precisam ser colaborativos, eles precisam ser competitivos. E competindo, eles também ajudam o nível como um todo a evoluir. Isso faz parte da responsabilidade de qualquer jogador dentro do elenco. E à medida que eles estiverem demonstrando em jogo, ou em momentos, em treino, ou em momentos mais curtos de jogo, eles vão ganhando minutagem, assim como qualquer jogador do elenco. Eles precisam entender, assim como qualquer jogador do elenco, que para ganhar espaço, todos precisam conquistar espaço produzindo, pelo que produz no treino, para aqueles que estão tendo a oportunidade só de treinar, e aqueles que estão no jogo, pelo que eles produzem no jogo. Então eu volto a falar, por exemplo, apesar de uma dificuldade ou outra, uma falha menor ou outra, mas o Nery salvou 2 gols no jogo passado, ou seja, ele produziu, né? Então, assim, todos que estiverem com um nível de produtividade interessante vão jogar, é simples assim. Tá aí, Amanda.